Amém? Todos abriram? Vamos fazer uma leitura alternada destes versos, do 19 ao 24. Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos orar? Nesse instante, baixe sua cabeça. Senhor, estamos mais uma vez aqui, diante da Tua presença. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, pela porção da Tua santa palavra que nós acabamos de ler. Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é esta que é infalível, que é inerrante, é inspirada, e que fala, ó Senhor, pelos séculos dos séculos. A Tua palavra nos diz que todas as coisas irão passar, menos a Tua Santa Escritura. As Tuas palavras, os Teus propósitos, ó Senhor, porque ela permanece para sempre. Então, ó Deus, ajuda-nos a estarmos ouvindo a Tua palavra, mas sobretudo sermos praticantes operosos da mesma. Que o Senhor possa crescer e que todos que estão aqui possam diminuir para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no 4º século antes de Cristo, um homem chamado Alexandre o Grande, ele ficou com esta alcunha de Alexandre o Grande. Ele era filho de Filipe II da Macedônia. A história nos diz que quando seu pai faleceu, ele herdou o trono. E a história continua a nos dizer que ele se tornou, naquela época, o homem mais poderoso da terra. Se vocês já leram o livro de Esther, nós temos ali o imperador chamado Assuero. E Assuero, ele reinou sobre 127 províncias, muitas províncias. Mas Alexandre o Grande, ele vai dominar do sudeste da Europa até a Índia. Ele vai expandir mais ainda o Império Medo-Persa. Ele tinha uma inteligência singular, era um estrategista. E obviamente, todo bom líder, ele tem pessoas ao seu lado para ajudar em sua liderança. E ele tinha quatro generais. Esses 4 generais, Seleuco, Cilímaco, Ptolomeu e Cassandro, quando Alexandre o Grande morre, então o reino macedônico vai se dividir. Mas o que nos interessa, a título de introdução aqui da nossa palavra esta noite, é que Alexandre o Grande, ele conquistou tudo aquilo que ele conseguiu conquistar nos seus 33 anos de vida. Ele morreu muito cedo, 33 anos de vida. E conta-se uma lenda
que ao morrer, ele pediu para ser enterrado em um caixão e colocado de pé durante um tempo. Como ele era um macedônico e um grego macedônico, ele obviamente difundiu a cultura helênica, ele era um etnocentrista, ele acreditava que realmente a cultura helênica era a cultura redentiva dos povos. E nós sabemos muito bem que quando um grego morria, havia todo um ritual, inclusive ele era cremado. Mas antes disso acontecer, ele pediu para que as pessoas pudessem vê-lo num caixão, né? Na realidade não um caixão que nós temos hoje, um outro tipo, e ali colocasse 2 furos, né, para que os braços ficassem soltos, para que todos que fossem até ele e olhassem, pudessem ver que ele conquistou o mundo inteiro, tudo aquilo que ele pôde conquistar, mas ele não levou absolutamente nada, absolutamente nada. E aí não somente ele, mas como todos os outros imperadores que nós poderíamos aqui trazer à memória para vocês. Hoje à noite, eu gostaria, nesse texto que nós acabamos de ler, de estar trazendo para os irmãos a seguinte interrogação: o que ou quem é o seu tesouro? Quem é seu tesouro? Onde você realmente tem colocado o seu coração? Onde você realmente tem colocado os seus esforços? Queridos irmãos, cada ser humano foi criado por Deus para ser um adorador. Adorador. Fomos criados para adorar o nosso Deus. Dentro de cada um aqui de nós, e até mesmo de pessoas que estão aí fora e que não creem em Cristo Jesus, todos eles têm corações adoradores. A pergunta é: o que ou quem estas pessoas ou nós estamos adorando? E infelizmente nós somos inconstantes no que diz respeito a adorar o nosso Deus verdadeiramente. Por quê? Porque tem dia, tem semana, tem mês, tem ano, que realmente nós estamos ali com uma disposição de adorar o nosso Deus intensamente. Mas também nós temos os nossos momentos de vacilação, onde acabamos, por assim dizer, escorregando. Se nós não escorregamos em algum tipo de pecado, mas o ânimo vai realmente se arrefecendo, meus irmãos. Sendo assim, o que Deus quer de mim e de você é que estejamos acumulando tesouros, não aqui, da terra dos viventes, mas que os nossos tesouros sejam tesouros celestes, e aquilo que realmente ocupe o nosso coração, seja as coisas lá do alto, como o apóstolo Paulo nos diz. Meus irmãos, se vocês estão pensando alguma coisa, pense as coisas lá do alto. Então nós não podemos esquecer que nós estamos aqui e estamos peregrinando. Bom, o contexto aqui desta passagem, e eu peço para que o irmão fique com a Bíblia aberta, é um contexto onde Jesus está no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, onde multidões estavam ouvindo o Senhor Jesus. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus 5:1, você vai ver que o Sermão do Monte, ele não foi pregado para multidões, ele foi pregado para quem?
para os discípulos de Jesus. Mas as Escrituras Sagradas nos dizem que uma multidão estava ali para ouvi-lo. Alguns estudiosos, no campo da geografia bíblica, vão nos dizer que este sermão pregado por Cristo, este sermão da montanha, foi pregado realmente onde havia uma acústica muito boa, porque mesmo ele pregando para os seus discípulos, reverberava a sua mensagem, o seu ensino, e chegava para essas multidões. E aí você pode dizer assim: pastor, mas por que o senhor está afirmando isso? Porque no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, a Bíblia diz que as multidões ouviam Cristo e diziam: este de fato fala com autoridade e é profeta de Deus. Então, o contexto é que Jesus está ali no Sermão do Monte, e ele traz vários ensinamentos sobre questões da vida, ensinando como de fato eles deveriam viver agora. E o viver agora não era por legalismos judaicos, mas o viver agora era por uma questão de interioridade. Por exemplo, quando ele diz assim: se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já caiu o quê? Em adultério. Vocês ouviram isso, porém eu vos digo. Dentro do mundo judaico, trair, adulterar era o ato concreto, mas para Cristo, somente o olhar e desejar já se constitui em quê? Em um adultério. O que nos mostra que na realidade, a Bíblia nos fala que onde o pecado foi abundante, a graça de Deus o quê? Superabundou o pecado. Então, ensinamentos como homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos, ajuda, oração, jejum, julgamento, entre outros, tudo isso foi ensinado no maior sermão que Jesus pregou na sua vida, ali, o Sermão do Monte, meus irmãos. E é dentro desse contexto, depois de falar sobre a relação com as esmolas, a relação com a oração, a relação com o jejum, agora Jesus vai falar a relação com questões que tomam o nosso coração. Porque esse texto aqui que nós lemos, do 19 ao 24, nada mais é do que Jesus dizendo assim: vocês, ou vocês que foram criados para me adorar, ou vão me adorar, ou de fato vocês vão criar ídolos, vão fabricar ídolos e mais ídolos. Vamos lá? Verso 19 e verso 20. Irmãos, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus está aqui nos chamando a atenção para o que nós estamos acumulando. Primeira coisa, Jesus chama a nossa atenção para o que estamos acumulando. E acumular, se na terra ou no céu, meus queridos. E é interessante, é que dentro desse contexto aqui, eu sei que, preste atenção, eu sei que um olhar rápido, nós logo vamos pensar em questões materiais somente, não é assim? Porque ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mas se você olhar o contexto e entrar mais aqui, o contexto anterior, que ele fala do jejum, que ele fala da oração, inclusive onde ele ensina os discípulos a orar o Pai Nosso, e também das esmolas, qual é realmente, digamos assim, o confronto de Jesus? O confronto de Jesus é
que os fariseus acreditavam neles mesmos, na sua própria justiça. E Jesus chama eles de quê? De hipócritas. Então, olha bem, dentro aqui desse texto, do 19 ao 24, claro que Jesus está falando realmente de que nós não podemos acumular bens materiais, mas Jesus também está trabalhando com a justiça dos legalistas, dos fariseus. Por quê? Porque eles acreditavam que se eles conseguissem acumular justiça e mais justiça, então eles estariam acumulando tesouros para eles mesmos. Por isso que Jesus vai nos dizer assim: vocês estão olhando aí, eles já receberam a recompensa. Quando vocês orarem, vocês entram o que? Em secreto, no quarto, e em secreto o vosso Pai vos recompensar, mas eles não. Eles já receberam a recompensa. Qual era a recompensa? As pessoas passavam e aplaudiam os fariseus, dizendo assim: ó, como estes homens são piedosos. Mas na realidade era pura casca, pura aparência. Por isso que o Sermão do Monte trata de uma questão de interioridade, não de legalismo. Jesus já começa a desconstruir todo o legalismo ali, certo? Daqueles judeus. Então não foi Paulo aquele que vai começar a desconstruir o legalismo, mas Jesus começa a fazer isso, meus queridos irmãos. De fato, nós não devemos colocar nosso coração em coisas efêmeras, materiais, que perecem, mas nós devemos voltar os nossos olhos para Deus e para as coisas celestes, meus irmãos, e saber que, de fato, aquilo que nós devemos acumular aqui, enquanto vivemos, é a nossa relação com o nosso Deus. Porque se você olhar para o texto, a Bíblia diz assim: vocês não devem acumular tesouros sobre a terra. Olha, esses tesouros aqui, certamente, pode ser questões materiais, bens materiais, mas como eu disse também, os fariseus achando que por justiça própria, por uma autojustificação, eles estariam acumulando tesouros para então o quê? Conseguir um lugar especial aonde? Nos céus. Porque eles acreditavam no reino de Abraão, tá? Eles acreditavam no porvir. Eles não eram gregos, eles eram judeus, eles acreditavam realmente em uma vida depois que o homem realmente perecia, ok? Mas a Escritura nos diz que traça e ferrugem corroem, e você sabe muito bem o que uma traça faz com os seus livros. Quem gosta de livro, aqui, vai saber muito bem que se você não tomar conta dos seus livros, as traças vão entrar ali, certo? E vão, assim, de forma rápida, mas silenciosa, acabar com os seus livros. A ferrugem é a mesma coisa. Se nós não estivermos mantendo as coisas, dando manutenção, elas vão o quê? Perecer, porque esta é a lei da física, tá? É a lei da física, isso faz parte da lei da física. Inclusive, quando o homem caiu, todas as coisas caíram. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não é somente o homem moral que caiu, a flora caiu, a fauna caiu, mas as leis que regem todo o universo também ficaram agora contrárias do que outrora eram. Por que você envelhece? Porque o oxigênio que você respira todos os dias lhe dá vida, mas também lhe dá morte. É um paradoxo, né? Mas a Bíblia diz lá em Romanos 8 que um dia Deus vai restaurar todas as coisas e que até mesmo a criação geme com uma profunda expectativa à volta do Senhor Jesus, para que todas as coisas sejam o quê?
regeneradas. Então, o que estamos acumulando? Onde traça, ferrugem, onde os ladrões escavam e roubam. Deixa eu entender, deixa eu explicar aqui para vocês, como é que era uma casa na época que Jesus viveu, na época da Palestina antiga. É claro que não era como, por exemplo, esse templo, ou como a casa que você mora, tá? A edificação era bem diferente, mas muito diferente. Não havia cimento, ok? Não havia essas tecnologias que nós temos hoje, não havia ferro, tá? Não havia duplex, triplex, não havia nada disso. Mas eles construíam sim as suas casas com um tipo de tijolo, certo? Específico do mundo oriental, mas que os ladrões, de tanto escavar, eles poderiam realmente, eles conseguiam entrar nas casas. Não haviam, obviamente, as telhas que cobrem as nossas casas, essas telhas lindas, maravilhosas que tem na casa de vocês. Talvez você até diga, não pastor, na minha casa não tem essas telhas lindas e maravilhosas não, tá? Então era muito fácil entrar até mesmo por cima de uma casa. Você lembra quando realmente aquele homem paralítico entrou para que Jesus pudesse curá-lo? Então Jesus, ele está trabalhando com a sua realidade, com o seu cotidiano, com a sua geografia, para realmente mostrar para aqueles seus discípulos que eles não devem acumular nenhum tipo de bem material, nenhum tipo de justiça própria, mas eles devem estar olhando para quem? Para os céus. É tanto que então ele vai fazer um contraponto no verso 20. Mas, ele diz, não acumuleis, certo? Não acumuleis, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, meus irmãos. Interessante, nós devemos refletir nisso aqui. Por quê? Porque tudo o que você venha construir na sua vida, dependendo das suas motivações, dependendo do que está no seu coração, tudo isso pode ser perdido da noite para o dia. Você sabe disso, meus queridos. Se nós olharmos no verso 20, tem uma conjunção adversativa aí, não tem? Na minha Bíblia tem, acho que na sua Bíblia também tem, não tem? Mas Jesus usa esta conjunção aí no verso 20, é um contraponto, nos instruindo a quê? A acumularmos tesouros celestes, tá? Acumularmos tesouros celestes, meus irmãos. E nós realmente somos chamados a fazermos isso. Se nós lermos Lucas 12, você não precisa abrir, mas você vai lembrar. Você lembra da parábola do fazendeiro que juntou muitos grãos? Muito além do que havia previsto, armazenou tudo num grande celeiro, maior do que o anterior. Ao invés de investir o excedente em outras coisas, ele olha e diz: eu preciso, minha alma, eu preciso realmente fazer um outro celeiro, um outro armazém. E você lembra do que está na Escritura? Esta noite pedirão a tua alma. Isto serve não somente para aquele homem, mas serve para mim, para você, para todas as pessoas, para ricos e pobres. Pois tem pessoas menos abastadas que só não acumulam bens porque não tem condições de acumular bens, mas se tivesse, acumularia bens, meus queridos. Não é verdade? Sim. Então, Jesus fazendo este contraponto,
o que nós estamos acumulando, ele nos diz, aqui nos versos 19 e 20, que nós devemos ajuntar os nossos tesouros no céu. Ou seja, se há um investimento que você deve fazer, este investimento é realmente celestial, meus irmãos. Por quê? E aí então ele vai nos dizer assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe, irmãos, deixa eu aqui, antes de nós entrarmos nesse 21, deixa eu dizer, em hipótese alguma Jesus está dizendo aqui que você não possa ser rico. Eu já disse isso na escola dominical. Se Deus agraciá-lo de você ser rico, porque riqueza não é pecado. O que é pecado é o que você faz com a sua riqueza, tá? O que realmente Jesus também me ensina aqui é que nós somos cuidadores ou mordomos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e nós, enquanto cuidadores e mordomos, nós temos que administrar bem. O problema é que quando nós administramos pensando somente o quê? Em nós mesmos. Isto é um fato. Por quê? Porque quem acumula 3 casas, quer acumular 6 casas, e quem acumula 6, quer acumular 10, e quem acumula 10, quer acumular 20. Sem dúvida nenhuma, irmãos, a questão aqui não é você trabalhar, ter o seu sustento, e se assim Deus quiser fazer você uma pessoa abastada, amém, mas que você realmente seja um mordomo, sabendo que nada disso é teu, nada. Enquanto cristãos, olha bem, enquanto cristãos, aí eu já vou sair dessa questão desses bens materiais e vou levar para aqui, para uma outra esfera. Enquanto cristão, o seu filho, ele não é seu, primeiramente. Ele é de quem? Ele é do Senhor. O seu cônjuge, ele não é seu, primeiramente. Ele é de quem? Ele é do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com as coisas do mundo, meus irmãos, porque como está escrito lá em Mateus 13, 22, na parábola do semeador, a Bíblia diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. A palavra de Deus cai. Nesse exato momento, a palavra de Deus está caindo aqui nos corações de vocês. Só que ela pode estar caindo na beira do caminho, no solo rochoso, no solo espinhoso, mas também, pela graça de Deus, pode cair em terra boa, fértil, meus irmãos. Tá? E aí, meus irmãos, o verso 21 nos diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu não sei como está a tua tradução. Um pastor reformado chamado Steve Lawson, não sei se vocês já ouviram falar, ele diz com muita propriedade e com uma genialidade o seguinte: o coração do problema é o problema do coração. Entenderam a proposição dele? Steve Lawson, ele já esteve aqui no Brasil pregando na Fiel. O coração do problema
é o problema o quê? Porque o nosso coração é o quê, meus amados irmãos? Idólatra. Idólatra. Tá? Na realidade, o seu maior valor, aquilo que você dá maior valor na sua vida, vai evidenciar o ídolo do seu coração. Porque nesse texto, o que eu vejo é Deus dizendo assim: você realmente é um adorador, e o que é mais importante para a vida de um adorador é quem? O Senhor. É realmente o centro da mensagem aqui, é o telos aqui, meus irmãos. Por isso, vou repetir, o coração do problema é o problema do nosso coração. Por quê? Porque reflete onde está o nosso coração. Se está nas riquezas, se está na justiça própria, se está nas preocupações deste mundo, se está na correria deste mundo, se está em fazer do meu filho um profissional que ganhe muito dinheiro, ou se o meu coração está o quê? No Deus verdadeiro e todo poderoso. Porque esse coração aqui, ó, esse coração, esse bem aqui, ó, que está batendo aqui no meu peito, mas esse coração é um órgão, né, que joga sangue para tudo que é lado, mas biblicamente esse coração que governa todo o meu ser, tá? Este coração aqui, ele é um altar que eu adoro a Deus, ou então eu vou fazer o quê? Eu vou adorar qualquer outra coisa. Onde está o seu coração, meu irmão? Onde está o seu tesouro? Será que de fato você está refletindo sobre isso? Ou você é um cristão que vai vivendo a vida, vai vivendo a vida, vai vivendo a vida, mas não reflete sobre a sua vida cristã? Você não fica absorto nos seus pensamentos para realmente repensar a sua relação com Deus? Gente, o Espírito de Deus, eu tenho certeza absoluta, que Ele está falando à igreja esta noite, e Ele fala pela sua palavra, e Ele fala para que eu e você possamos estar revendo aquilo que nós estamos acumulando, ajuntando, e onde nós estamos colocando o nosso coração. Como eu disse, isso não significa que você vai ser como um tessalônico que parou de trabalhar. Jesus vai voltar a qualquer momento, então vamos parar de trabalhar, vamos ser... eu não quero ofender ninguém aqui, mas é só a título de brincadeira. Tem algum baiano aqui? Não, graças a Deus. Então, vamos ser como um baiano que bota uma rede e diz: deixa aí o mundo passar. Não é assim? É só brincadeira, irmão, só para descontrair, né? Mas Paulo chama a atenção daqueles irmãos de Tessalônica: opa, vamos trabalhar, vamos produzir, Jesus vai voltar, mas a gente não sabe quando. Então, irmãos, nós estamos também nesta vida, realmente aqui, dinâmica, vivendo o cristianismo, e como não sabemos quando Cristo irá voltar, isso não cabe a nós de fato temos que adorar este Deus. Neste altar que Deus colocou no meu coração, só cabe quem? Ele, somente Ele.
Você é mordomo para administrar as outras coisas, mas para adorar é somente o Senhor. Interessante é que agora o nosso Senhor Jesus, inteligentíssimo, gênio, então ele vai trazer aqui uma certa metáfora, né? São os olhos a lâmpada do corpo, verso 22 e 23, candeia, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Depois de ter falado sobre o que estamos acumulando nos versos 19 e 20, no verso 21, o que de fato estamos valorizando, que isso pode ser um ídolo. Nos versos 22 e 23, Jesus está falando que, mesmo enxergando, biologicamente falando, anatomicamente falando, você pode estar cego, totalmente cego, no que diz respeito à sua vida com o Senhor. Olhos maus aqui são olhos cegos, para que o verdadeiro, olha bem, o verdadeiro Deus possa, de fato, fazer parte da sua vida. Mas tem pessoas que de fato estão cegas. Cegas. E nós hoje estamos inseridos dentro de um contexto em que parece que as pessoas estão mais entorpecidas. Muito mais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, meus queridos pais. Qual é o grande tesouro que você pode deixar para o seu filho ou para os seus filhos? É a pátria educadora? É a educação? É? Sim ou não? O maior tesouro que você deve deixar para o seu filho é que ele ame primeiramente o Senhor. Em segundo lugar, que ele ame quem? O Senhor. Em terceiro lugar, que ele ame quem? O Senhor. Cristo deve ser o rei da vida do seu filho, porque as outras coisas serão acrescentadas. Então, meus queridos, os olhos do mundo veem dinheiro, recompensa material, vida social. O reino do mundo nos passa isso, não é assim? Por isso que as pessoas, elas estão cegas. Por isso que Jesus diz aqui, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, então o seu corpo será o quê? Luminoso, e também o seu caminhar será. Mas se os seus olhos forem maus, você vai estar em trevas. Aqui realmente há um antagonismo aqui, porque onde a luz entra, as trevas o quê? Vai embora. Mas onde as trevas entram, a luz vai o quê? São excludentes, não se complementam. Queridos, se de fato nós tivermos a verdadeira candeia, a verdadeira lâmpada, nós então vamos também
enxergar o verdadeiro tesouro, que comentamos há pouco. E os olhos, os nossos olhos, são também reflexo do interior. Se realmente você guardar a palavra no seu coração, o seu mundo exterior será governado por aquilo que você governou, por aquilo que você guardou no seu coração. Você lembra do salmista? Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quais olhos temos tido para ver o mundo? Os olhos das trevas ou os olhos da luz? Quais os olhos que você está usando para viver neste mundo? Os seus olhos estão enxergando o que realmente tem valor? Hein? Ou você na realidade está tendo olhos maus, que tendem às trevas, se entregando ao que o mundo diz ter valor e aos desejos pecaminosos da carne? E mais uma vez eu reitero, luz e trevas não vivem juntos. Não vive. Uma significa a ausência do outro. E isso está provado se você ler Gênesis 1. Está provado. E obviamente aqui no sermão do monte. Então, Jesus vai chegar aqui no verso 24 e vai nos dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mamon, né? A palavra grega aqui é mamon, um deus pagão do Antigo Testamento, que não era o Deus do dinheiro que nós conhecemos, mas era o Deus realmente de posses, né? De poder, tá? De luxúria, meus queridos. De fato, não há como servir a dois senhores. Não há. Não há como viver em dois modos diferentes. Não há como viver em dois reinos diferentes. Não há como viver em dois mundos diferentes. Não há como você estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Vocês já andaram de canoa? Quem já andou de canoa? Aqui, levantem a mão, não tem vergonha. Tu já andou de canoa? Então levanta a mão, irmão. Já andaram de canoa? Primeira vez que eu fui andar de canoa, eu entrei em desespero. Nessa hora eu disse: minha esposa está aqui. Cristina. Entendeu? Acho que ela olhou e disse: eita, homem fraco, medroso. Mas a canoa, apesar que outro dia o presbítero Zé Luiz me mandou um vídeo que eu disse: misericórdia. Eu não sei se era no Rio Amazonas, onde ia duas, não era canoa, mas era dois barquinhos, e ali tinha que estar sincronizado, levando um caminhão, né? Eu disse: meu Deus do céu, se der qualquer problema. Mas a minha questão da canoa olha bem, se você coloca uma perna numa canoa e a outra perna na outra canoa, qual é a tendência? Você vai abrir, chega uma hora que você o quê? Afunda. Essa canoa veio agora na minha cabeça. Ou você fica na luz, ou você fica nas trevas.
É simples assim. Não tem para onde correr, ou então você faz o quê? Mergulha. Entendeu? Meus irmãos. Jesus vai usar Mamon aqui, mas na realidade nós podemos expandir o que Jesus está nos ensinando para tudo aquilo que toma o lugar do nosso Senhor, meus irmãos. Aquilo que toma realmente o seu coração, o seu altar, tá? O que de fato o nosso Deus quer é que você possa acumular. Olha bem, Ele não diz que você não acumule. Acumule, tá? Acumule, junte, mas junte tesouros do reino de Deus, porque você é cidadão da pátria celeste. É claro que você é cidadão deste reino, mas também é cidadão da pátria celeste, e você está indo para lá. Amém? Acho que é amém fraco. Foi o primeiro amém da noite. Você está indo para lá, ou você não crê que está indo para lá? Eu estou indo para lá, em nome de Jesus. Amém, Pedro? Amém mesmo. Meus irmãos. Bom, deixa eu fazer algumas aplicações para que possamos ir para realmente afunilar aqui para o fim. Primeiro, o que Jesus nos ensina aqui também é que as coisas terrenas são temporais. A temporalidade das coisas terrenas. Então ele vai nos dizer que nós de fato não devemos juntar tesouros nesta terra. Por quê? Porque traça, ferrugem e ladrões vão minar e roubar tudo isso. A temporalidade das coisas terrenas. Segundo, que a nossa pátria, de fato real, não é aqui. Ao entrarmos pelo caminho da graça, através do reconhecimento do sacrifício de Cristo e amor por nós, passamos a nos tornar, sabe o que é aqui? Forasteiros. E glória a Deus por isto. Amém? Peregrinos. Terceira aplicação. A nossa esperança, ela não é uma esperança de conquistar o mundo inteiro aqui. A nossa esperança é a esperança da glória. Somos cidadãos dos céus. Precisamos estudar, precisamos trabalhar. Você pode comprar seu carro, você pode comprar sua casa, tá? Mas eu quero dizer para você que não viva como se você fosse viver aqui eternamente, porque o seu lugar não é aqui. Você está numa jornada e a qualquer momento você pode ser o quê? Arrebatado pelo Senhor. E por fim, nós devemos ajuntar tesouros de fato no céu, porque tudo aquilo que fazemos em prol da obra de Deus, nós estamos ajuntando tesouros na glória, meus irmãos. E quero dizer para você que ao fazer isto, você vai estar obedecendo ao Senhor, vai estar realmente buscando a semelhança do caráter de Deus, e de fato você vai estar servindo somente a um Senhor, somente a um Senhor. Eu quero dizer para todos quantos que estão aqui, se você quiser servir dois senhores, você não dá conta de servir dois senhores, porque você vai ficar totalmente confuso, porque você foi criado para servir somente um Senhor só, Criador dos céus e da terra. O reino de Alexandre o Grande
chegou ao fim. Ele não levou nada. Mas o reino de Deus, ele é atemporal. E um dia nós estaremos com ele por toda a eternidade. Amém? Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, porque a Tua palavra tem relevância eterna. Obrigado porque ela fala conosco. Te louvo porque o Senhor se revelou aos homens, mesmo o Senhor sendo um Deus Criador de todas as coisas, que está acima de tudo, que transcende tudo, o Senhor resolveu se revelar, e mesmo diante da nossa situação pecaminosa, nos enviou Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Somos forasteiros aqui, nos abençoe, ó Deus. Ajuda-nos a olharmos realmente para Cristo, autor e consumador da fé, a não acumular, não juntar coisas que são perecíveis ao Senhor, mas que realmente o nosso coração, que foi criado para adorá-lo originalmente e que foi restaurado pelo Teu Santo Espírito em Cristo, ajuda-nos a estarmos realmente de glória em glória, adorando somente ao Senhor. Deus bendito, e que possamos enxergar isto, não nos deixe sozinhos, entorpecidos, cegos, mas que a Tua palavra traga luz para cada um de nós. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que aqui estão e com todo o Teu povo espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre.